Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre introdução à física, né? A física é o ramo das ciências naturais ou ciência da natureza que estuda os fenômenos que ocorrem na natureza, tentando explicar, a partir de alguns princípios básicos, uma grande variedade de ocorrências que aparentemente não são relacionadas. Você nunca se interessou em saber como os átomos se juntam para formar um corpo? Como o sólido transforma-se em líquido quando sua temperatura é elevada? Por que o metal é condutor de energia elétrica, por exemplo? Por que o Sol é brilhante? Por que a Terra gira em torno do Sol? Por que a Lua não cai na Terra? Como é formado o arco-íris logo após uma chuva? Como o avião voa? Como funciona a televisão? Ou por que o céu é azul? Todas essas perguntas têm respostas na física e são conhecidos como fenômenos físicos. Embora os fenômenos físicos tenham desde sempre suscitado a admiração e despertado a curiosidade dos homens, a tentativa de compreensão e previsão da natureza é relativamente recente. Com efeito, só no século XIX é que a física se separou das outras ciências, mas o processo de separação começa no século XVII com a Revolução Científica, né? Isso ocorreu devido ao grande desenvolvimento da ciência nos séculos XVII, XVIII e XIX, levando à divisão da filosofia natural nos grandes ramos que conhecemos hoje em dia, né? Física, química, biologia, botânica, zoologia, medicina e engenharias. Quando pretendemos compreender qualquer fenômeno físico da natureza, devemos selecionar as características mais importantes desse fenômeno. Como os antigos gregos já diziam, se eles viam que um corpo estava em movimento, parar, deduziam que é necessária uma força para manter esse corpo em movimento. Porém, observando outras características, Galileu e Newton disseram que o corpo para não pela falta da força. Pela falta da força, mas pela presença do atrito. Atirando-se um corpo com força de atrito bem pequena, verifica-se que o corpo terá uma grande tendência a continuar em movimento, mesmo sem alguma força que o impulsione. É, portanto, razoável acreditar que, no caso em que não houver força de atrito, o movimento não se modificará, como é afirmado na primeira lei de Newton. Todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento, todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, né? Até meados do século XIX, as questões discutidas pelos físicos estavam relacionadas com partículas de grandes dimensões, comparadas com as do átomo de cerca de 0,300 mil zero, né? Que se movem com velocidades muito inferiores à da luz, que é 300 milhões de metros por segundo, né? Sem instrumentação que lhes permitisse observar comportamentos de partículas de dimensões atômicas, nem impossibilidade de atingir velocidades da ordem da velocidade da luz, apenas se preocupavam com o estudo do mundo macroscópico. Um dos mais famosos exemplos disso foi a dedução por Galileu e Copérnico que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário, como se acreditava em sua época. Nos fins do século XIX, começou-se a questionar a validade universal da brilhante mecânica newtoniana que conseguia explicar de modo convincente o comportamento de sistemas de partículas que se moviam com velocidades bem inferiores à da luz e de sistemas de partículas com dimensões bem superiores às atômicas, para explicar o movimento de partículas que se movem... Movimento de partículas que se movem com velocidades muito elevadas. Einstein propôs em 1905 a sua teoria da relatividade. Quase na mesma época, o Max Planck e Louis Broglie e Erwin Schrödinger desenvolveram a mecânica quântica para o estudo das partículas com pequenas dimensões. Nos dias de hoje, a evolução da física ultrapassou os limites do laboratório pessoal de um físico. Grandes institutos multinacionais congregam físicos, químicos e matemáticos de todo o mundo para que, experimentando, propondo teorias ou voltando a experimentar para confirmar ou revelar limitações das teorias propostas, essas sejam alteradas até se poder obter a conclusão aspirada pela ciência, a explicação através de algumas leis do comportamento da natureza. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hasta la vista, até a próxima.